O que começa como uma desesperada busca familiar pelo pai desaparecido, John Winchester, rapidamente arrasta o cético Sam de volta ao mundo que ele lutava para esquecer. Ao lado de seu irmão, Dean, Sam é forçado a confrontar a lenda aterrorizante da Mulher de Branco em uma missão que é tanto uma caçada quanto uma fuga implacável das autoridades e de seus próprios fantasmas. A vida normal de Sam está prestes a colidir com a escuridão sobrenatural, culminando em uma tragédia devastadora que não apenas confirma o legado de terror de sua família, mas também forja uma nova e inquebrável aliança de sangue e vingança. A estrada aguarda os Winchesters e, desta vez, não há como voltar. Capítulo 1 Fogo Amarelo, Parte 1. Em Lawrence, Kansas, em 1983, a noite era fria e quieta. Na casa de número 1835, a paz era a regra, não a exceção. Os sons típicos da vida doméstica, o tic-tac distante de um relógio, o barulho do vento nas árvores do lado de fora, compunham uma sinfonia de normalidade. Mas essa sinfonia estava prestes a ser silenciada para sempre. A luz fraca de um relógio digital na mesa de cabeceira do casal Winchester marcava 1h37 da manhã. Foi exatamente nesse instante que Mary Winchester acordou. Um som estranho, um chiado baixo e alongado misturado a um estalo sutil de madeira velha, alcançou seus ouvidos. Não era o som de seu filho chorando, mas algo mais sutil, mais grave. Era o som de uma anomalia. Ela se sentou na cama, o hobby de seda deslizando por seu corpo, e olhou para o marido, John Winchester, que dormia profundamente ao seu lado. Mary se levantou em silêncio e caminhou pelo corredor. Seus instintos, forjados em uma vida que ela havia lutado para deixar para trás, gritavam em alerta. Ao chegar ao limiar do quarto do bebê Sam, de apenas 6 meses, Mary parou. A penumbra do quarto era quase total, mas ela não precisava de luz para ver a sombra. Uma sombra alta e distorcida projetava-se na parede oposta, uma forma que não pertencia a nenhum objeto daquele quarto. Sua respiração ficou superficial e rápida. No teto de gesso, diretamente sobre o berço de madeira clara, uma mancha escura de umidade começou a se espalhar. Inicialmente, um ponto úmido, cinza escuro e ligeiramente ovalado, a mácula se aprofundava e se ampliava, rastejando sobre a superfície branca em um ritmo alarmante, quase antinatural. A umidade escorria lentamente, deixando um rastro viscoso de sujeira e mofo incipiente. A vista era perturbadora, um foco de decadência e negligência em um lugar que deveria ser intocado. E então ela viu. Não era apenas a umidade, o olhar de Mary desviou-se para algo muito mais imediato e opressor. Uma figura escura, uma silhueta alta e imponente estava parada ao lado do berço. A criatura não se movia, mas a sua mera presença parecia absorver a luz do ambiente, tornando a área circundante mais densa e sombria. Estava curvada sobre o berço, inclinada de uma maneira estranhamente protetora e predadora ao mesmo tempo. A escuridão de seu corpo quase tocava o dossel de tecido delicado que protegia o bebeção. "Quem é você?" Ela sussurrou. A pergunta cortou o silêncio pesado do quarto. Sua voz, embora baixa, era tensa, cada sílaba carregada de esforço para conter o pânico que lhe subia pela garganta. Era um desafio, a exigência de uma resposta e de uma identidade em meio ao caos, mas também uma súplica desesperada, um pedido silencioso para que a criatura se afastasse, para que aquela aparição fosse desfeita. Mary apertou as mãos, sentindo a palma suada deslizar sobre a própria pele. Em uma resposta lenta e deliberada que parecia desafiar a própria gravidade, a figura levantou a cabeça. O movimento foi suave, mas a sensação que causou foi de um choque violento.
Seus olhos eram a única parte iluminada do ser, 2 pontos focais de pavor. Não brilhavam com o rubor suave e acolhedor de brasas ou velas, mas com um fulgor não natural, um amarelo intenso, quase fosforescente. A cor era agressiva e sobrenatural, como se a criatura contivesse uma fonte de luz alienígena por dentro, focando-a através daquelas aberturas. Naquele instante, enquanto sustentava aquele olhar amarelo e tóxico, Mary reconheceu a criatura. Não foi um processo de memória ou dedução, mas uma descarga gélida e instantânea de reconhecimento primordial. E ela soube, com a certeza fria de uma lâmina no pescoço, que a luta, qualquer esperança de resistência, qualquer plano de fuga ou defesa, havia terminado antes mesmo de começar. Um rugido baixo, profundo e gutural subiu da garganta da figura. Não era o som de um animal selvagem, mas algo mecânico e orgânico ao mesmo tempo, quase um sibilo áspero e prolongado, como o ar esvaziando-se lentamente de um pneu perfurado sob uma pressão imensa, preenchendo o quarto e vibrando no peito de Mary. Em um movimento que desafiava todas as leis da natureza, Mary foi arremessada contra o teto. O impacto foi violento e seco. Uma fenda estalou na madeira do teto sob seu corpo, fixando-a ali. Ela tentou gritar, mas o som foi abafado pela pressão. Os gritos de Mary acordaram John. Ele saltou da cama, o corpo em alerta instantâneo. A espingarda escondida estava em suas mãos em segundos, e ele correu descalço para o quarto do bebê, somente lutando para dar sentido ao terror que se desenrolava. No instante em que John forçou a porta, ele testemunhou a cena mais horrível e inverossímil de sua vida. Uma imagem que se imprimiria em sua retina para o resto da eternidade. Sua esposa, Mary, estava suspensa no teto do quarto, não pendurada, mas presa de forma sobrenatural, como uma mosca numa teia invisível. Seu corpo flutuava a poucos metros do chão, totalmente esticado e imóvel, com os membros rígidos em uma pose de agonia estática. Um fluxo lento e implacável de sangue escuro e espesso escorria de seu abdômen, um ferimento profundo e irregular que parecia ter sido feito com um rasgo. O líquido vital pingava pesadamente no chão em intervalos regulares, cada gota produzindo um som úmido e ecoante que pontuava ao silêncio profano do ambiente. O sangue se acumulava em uma poça viscosa sob ela, espalhando-se sobre o tapete com a consistência de melaço negro. E então, sem aviso, veio a ignição. As chamas não vieram de uma fonte externa, mas irromperam do próprio corpo dela, começando no ponto do ferimento e subindo rapidamente. Não era o fogo familiar e reconfortante do laranja e do vermelho. Era um fogo de um amarelo doentio e voraz, de um tom sobrenatural, quase cáustico, que parecia consumir a própria luz, deixando sombras mais longas e distorcidas nos cantos do quarto. Esse fogo demoníaco e faminto devorava a matéria com uma velocidade aterrorizante, lambendo a pele e a roupa. O som do crepitar era alto, violento e imediato. Não um estalido de madeira, mas um ruído seco e frenético, o som da vida sendo destruída em tempo real. Esse ruído ensurdecedor preencheu a casa, vibrando nos ossos de John, misturado com um som final e desesperado vindo de Mary, um último grito agudo, uma nota de dor pura e insuportável que parecia rasgar o ar antes de ser abruptamente engolida. O grito, como se fosse um fio rompido, extinguiu-se no calor intenso e deixou para trás apenas a fúria rugidora do fogo amarelo. O fogo se alastrava com uma velocidade sobrenatural. John procurou o demônio, mas ele havia desaparecido. "Jean!" gritou ele, olhando para o filho mais velho, de apenas 4 anos, que estava acordado na cama ao lado, chorando e tossindo com a fumaça. "Leve seu irmão para fora. Rápido!" John atirou o pequeno Jim para o chão e, virando-se para o berço, agarrou o bebê Sam, que chorava confuso. O fogo lambia as paredes do quarto do bebê. John mal teve tempo de passar pela porta antes que o teto desabasse em um rugido de madeira quebrada e chamas. Lá fora, na grama fria do jardim, John abraçou os 2 filhos, com a Impala 1967 estacionada na entrada. O brilho sinistro das chamas amarelas refletia nos olhos aterrorizados do pequeno Jim, que segurava o irmão.
O trauma havia se estabelecido. Naquele momento, sob a sombra da casa em ruínas, a vida normal da família Winchester morreu. E o destino de caçadores de monstros foi selado. 22 anos depois, a calma voltara, mas em uma forma diferente, mais precária. O ano era 2005. Em um apartamento funcional em Palo Alto, Califórnia, o jovem Sam Winchester tentava arduamente construir essa paz. Sam, agora um homem alto e atlético, mas com uma postura mais contida que a de seu irmão, estava curvado sobre uma pilha de livros de direito, a luz de sua luminária de mesa projetando um foco intenso em suas anotações. Ele repassava seus apontamentos para a entrevista de admissão na Faculdade de Direito de Stanford. Sua expressão era de determinação obstinada. A normalidade estava ali, a um passo, e ele não a abandonaria por nada. Sua namorada Jessica Moore, morena e sorridente, entrou no quarto, segurando uma camiseta de beisebol antiga. O contraste entre a tensão de Sam e a leveza de Jessica era total. Não precisa estudar mais, supergênio. Você vai se sair bem, ela disse, beijando-o na bochecha, seu tom carinhoso e tranquilo. Você fez 174 no LSAT. O que mais eles querem? Ela perguntou, recostando-se na moldura da porta. Eu não sei, Jess, Sam respondeu, sem tirar os olhos das páginas. Isso não é um teste, é a minha vida. Oh, é um bom discurso, mas eu já o ouvi, Jessica argumentou. Venha, esqueça o Império do Mal por uma noite. Festa na casa dos Troy, é Halloween. Ah, sério? Sam disse, levantando a cabeça e sorrindo, mas o sorriso era carregado. Sim? Ela insistiu, dando um passo à frente. Eu não tô afim de festejar, baby. Eu tenho aquela entrevista na segunda-feira. Jessica colocou as mãos na cintura e o fitou com um olhar brincalhão mais sério. Você sabe que está se tornando seu pai, não é? E não é o seu pai de agora. É o seu pai de 1973. Não seja chato. Sam sorriu, mas sua expressão estava carregada de preocupação. O desejo de Jess por normalidade era o reflexo do seu próprio. Foi então que o ambiente mudou abruptamente. O som de rock classic, o riff de guitarra pesado e derrumbante de Hair of the Dog de Nazareth irrompeu na rua, alto o suficiente para fazer as janelas vibrarem. Era o som do passado de Sam invadindo seu presente. O motor V8 de um carro potente e antigo rugiu e depois parou bruscamente. Sam olhou pela janela. Lá estava ele. O Chevrolet Impala 1967 preto, perfeitamente conservado e sinistro. Sua sombra se alongava na rua. Um chute seco na porta, o ferrolho se soltou e a porta do apartamento foi arremessada para dentro. Jesus, Sam! Achei que você já tinha se mudado! John Winchester bradou. John era mais baixo e mais musculoso que Sam, vestindo um casaco de couro surrado e um sorriso irônico que desafiava o mundo. Ele era a própria imagem da estrada, do perigo e da vida nômade. John? Jessica perguntou surpresa. E aí, Jess? John respondeu com um aceno rápido. Preciso falar com Sam, a sós. Capítulo 1. Fogo Amarelo. Parte 2. Jessica assentiu e se retirou. O constrangimento evidente. O rock clássico continuava a tocar em alto volume. Sam caminhou até o aparelho de som e o desligou com um clique seco e definitivo. Um gesto que sublinhava a raiva controlada que sentia. Jim, o que é isso? O que aconteceu? É o papai. Ele se foi. Jim disse, o sorriso desaparecendo e dando lugar a uma preocupação genuína. Sam fechou os olhos e respirou fundo. Um suspiro pesado de frustração. De novo? Jim, ele desaparece o tempo todo. Não dessa vez. Ele estava em uma caçada e não volta para casa há 3 semanas. Jim rebateu, tirando um pequeno gravador de fita do casaco de couro. E olha, Jim apertou o play. Um chiado pesado e granulado de estática preencheu o silêncio. Jim, preciso que você vá para Jericho, Califórnia. Estrada 87. O mais rápido possível. Não diga nada ao Sam. A voz rouca e inconfundível de John Winchester soou na gravação. Um ruído alto de estática cortou o resto da mensagem, mas a urgência era clara.
Sam ouviu em silêncio. A voz do pai, tão familiar e tão distante. Jericho. Por quê? É uma lenda local. Uma garota. Constance Welch. Foi assassinada na estrada décadas atrás, mas o espírito dela ainda está por lá. A mulher de branco. Jim explicou, pegando a espingarda de cano cerrado de dentro de uma bolsa esportiva no chão. Certo. O papai já cuidou de fantasmas antes. Sim, mas ele não teria me mandado uma mensagem se fosse rotina. Ele está com um problema, Sam. E é por isso que eu estou aqui. Preciso da sua ajuda. Sam olhou para o calendário, pendurado na parede, para a data de sua entrevista. O futuro seguro parecia vacilar. Eu não posso. Eu tenho aquela entrevista na segunda-feira, Jim. É importante. O que é mais importante do que o papai? Jim rebateu, a voz cheia de ressentimento. Jim, você não entende. Eu deixei essa vida para trás, para o que éramos destinados. Eu não quero caçar mais. Eu quero ter uma vida. E você e o papai não me deixam. Você me dá nojo. Você se comporta como se nunca tivesse gostado de fazer isso. Gostava? Éramos crianças, Jim. Ele nem nos deu a escolha. Ele nos criou para sermos soldados. Eu estou cansado, Jim. Eu quero ter uma vida normal. Eu estava prestes a conseguir. Jim recuou, percebendo a profundidade da mágoa do irmão. Ele pegou o diário de John, um caderno de couro grosso com o símbolo de um pentágramo na capa, e o atirou sobre a mesa. O cheiro de pólvora e metal velho pairava no ar. Ele quer que continuemos o trabalho. Eu vou para Jericho. Você vem ou não? Jim desafiou. Sam pegou o diário. O peso daquele livro parecia carregar toda a história dos Winchesters. A lealdade falou mais alto que a razão. Eu vou. Sam concordou. Mas só por este fim de semana. Eu tenho que voltar para a entrevista na segunda. Não vou deixar isso para trás por nada. Justo. Jim sorriu, aliviado por ter o irmão de volta, mesmo que temporariamente. Sam foi até Jessica, que o esperava ansiosamente. Você vai mesmo, não é? Ela perguntou, com a preocupação em seus olhos. Eu volto na segunda, juro. Eu amo você. Sam disse, abraçando-a com força, quase tentando absorver um pouco de sua normalidade. Eu também te amo, mas por favor, tome cuidado. Jessica pediu. Sam assentiu e seguiu Jim. Os dois desceram as escadas e entraram na Impala. O motor V8 ligou com um ronco potente. O som do classic rock, agora Running with the Devil, de Van Halen, voltou a inundar o ambiente. Sam olhou uma última vez para a janela de seu apartamento, para a vida que ele estava deixando. A Impala acelerou pela noite fria, engolindo a distância entre a vida de faculdade e a estrada sombria, levando Sam Winchester de volta à caçada. O Impala 1967 trocava as marchas na escuridão, seguindo a interestadual em direção ao nordeste da Califórnia, rumo a Jericho. O som do motor V8 da máquina clássica, uma constante na vida dos irmãos Winchester, era a única coisa que quebrava a tensão entre eles. Jim, com uma mão no volante coberto de couro e a outra batendo o ritmo na porta, estava relaxado, absorvendo o rock clássico que saía dos alto-falantes. Para ele, estar na estrada com Sam, caçando, era a única forma verdadeira de normalidade. Sam, por outro lado, estava rígido no assento do passageiro. Ele usava o fone de ouvido de seu celular, tentando se isolar na audição das aulas de direito. Mas o som da banda de rock Led Zeppelin, Ramble On, ultrapassava facilmente o volume de seus fones. Ele tentava mergulhar nos arquivos acadêmicos, mas era impossível ignorar o mundo que havia acabado de reassumir. Então, o papai esteve aqui, certo? Sam perguntou, fechando o livro de anotações com um ruído seco de frustração. Ele colocou os fones no bolso. Não havia como escapar. Sim, há 3 semanas. O último cartão postal que ele nos enviou vinha de 60 milhas ao sul. Ele estava investigando a mulher de branco. Ele já estava no meio disso. E o que ele descobriu? Sam questionou, pegando o diário de John, o aroma de couro envelhecido e pólvora subindo de suas páginas. O de sempre, uma mulher que enlouqueceu, matou os filhos e se jogou de uma ponte. Sam resumiu, o seu tom prático.
Ela aparece para pegar os homens que traem suas esposas. Clássico caso de espírito vingativo, sem grandes mistérios, pelo menos até agora. Então a gente chega, salta para dentro da velha, exorciza ela e a gente volta para casa? Perguntou Sam com um toque de sarcasmo. Jim sorriu, um brilho nos olhos refletindo a satisfação de voltar à ação. Basicamente isso. É o trabalho da família. É o que a gente faz. Não, Jim, contestou Sam, a voz ficando mais grave. Não mais. É o que você faz. Eu tô de volta para um fim de semana. Eu sei, entendi o recado. Você me deixa em paz para salvar o mundo sozinho na segunda. Relaxa, você não precisa me lembrar a cada minuto que tem uma vida melhor te esperando por Palo Alto. O silêncio caiu entre eles, pesado de ressentimento mútuo, interrompido apenas pelo potente solo de guitarra de Jimmy Page. Jim era um filho leal, o soldado. Sam era o desertor, o acadêmico. A estrada sob a Impala era o único lugar onde os dois conseguiam conviver, e mesmo assim, a paz era efêmera. Ao chegarem à pequena cidade de Jericho, a abordagem deveria ser sutil. Caçadores não podiam simplesmente aparecer e começar a cavar covas. Eles precisavam de informações, e a fonte mais confiável e mais fácil de manipular era a polícia local. Jim estacionou o Impala em uma rua lateral escura, a algumas quadras da delegacia. Ele abriu o porta-malas do carro com um clique metálico. A luz da rua revelou o arsenal. Não havia bagagem de viagem, apenas espingardas, bolsas de sal grosso, pistolas com munição de prata e pequenos frascos de água benta. Certo, hora de trabalhar, Jim disse, vestindo seu casaco de couro e ajustando uma pistola na cintura, sob a jaqueta. Sam suspirou, mas já estava em modo de missão. Ele tirou um casaco mais formal da mochila. Agente da lei, certo? Nós somos agentes do FBI. Exatamente, Jim confirmou, pegando um par de falsas identificações. Eles entraram na delegacia. Jim, com seu charme descontraído, assumiu a liderança, mostrando a identificação plastificada com confiança. Agente Ford, este é o meu parceiro, agente Hamill. Estendeu a mão para o xerife Pierce, um homem de meia-idade com um semblante exausto. Sam mal conseguia conter sua reprovação silenciosa pelo disfarce ridículo. Olá, xerife, ele disse, forçando um aperto de mão. Agentes federais? O xerife Pierce perguntou, esfregando o queixo, cético. Por causa desses desaparecimentos? Achei que isso fosse além do alcance de vocês. Sim, temos razões para crer que os desaparecimentos do Sr. Troy Squire e dos outros homens estão ligados a um caso federal de, digamos, roubo de identidade e fuga interestadual. Jim improvisou com desenvoltura, usando jargões burocráticos. Ele era convincente. Precisamos dar uma olhada nos seus arquivos. O xerife, um homem corpulento com um colete de couro e um bigode grisalho cuidadosamente aparado, entregou-lhes os arquivos com um movimento brusco e visivelmente relutante. Sua desconfiança pairava no ar como o cheiro de café velho e poeira que impregnava o escritório. Ele não lhes dirigiu o olhar diretamente, preferindo focar num ponto impreciso sobre a cabeça dos irmãos. E a mandíbula tensa evidenciava a sua frustração por ser obrigado a cooperar com aqueles agentes federais que haviam chegado de surpresa. Os irmãos, por sua vez, moveram-se em sincronia tática. Deslizaram para uma mesa de canto isolada que estava coberta por uma camada de pó e empilhada com formulários amarelados e xícaras de isopor descartadas. Eles abriram as pastas de arquivo fingindo um mergulho imediato na leitura dos relatórios. Um deles, de testa franzida e óculos de leitura que não usava habitualmente, folheava as páginas com a seriedade de um perito forense, enquanto o outro mantinha a postura relaxada, mas com os olhos varrendo sutilmente o ambiente. O xerife, ainda parado junto à porta do gabinete, articulou os fatos com uma voz grave e monótona, como se estivesse recitando uma ladainha gasta. Ele apenas vocalizou os detalhes que os irmãos já conheciam, dados que a boca da cidade e os sussurros da internet já haviam revelado. 10 homens desapareceram nos últimos 20 anos, ele resumiu, um número parecendo mais pesado na sua pronúncia. A localização era invariavelmente a mesma, todos na mesma e velha estrada vicinal,
um trecho isolado e mal iluminado que cortava a floresta. E, sublinhando o padrão mais sombrio e social, ele adicionou, deixando a implicação pairar. Todos, sem exceção, eram homens casados, que estavam traindo suas esposas ou namoradas. Ele fez uma pausa carregada após a última palavra, observando as reações dos irmãos que continuavam impassíveis na sua encenação de estudo concentrado. Tudo que sei é que houve relatos de um carro fantasma, o xerife murmurou. Um veículo que aparece e some. Não há marcas de pneu, não há testemunhas além das esposas em pânico. Não há nada. Dean e Sam trocaram um olhar rápido. Aquilo não era um caso de FBI, era um caso de Winchester. Você acha que o papai estava fingindo ser do FBI? Sam perguntou a Dean em voz baixa, enquanto folheava um relatório. O quê? Por favor, Dean disse revirando os olhos. Papai era um fuzileiro. Ele é mais esperto que isso. Deve ser um disfarce de caçada, de última hora. E ele nunca teria usado os nomes Ford e Hamill. Isso é totalmente meu. De volta ao Impala, estacionado sobre a escuridão da noite, os irmãos sentaram-se em silêncio por um momento. Sam pegou seu laptop, para o desgosto de Dean, que considerava computadores uma distração inútil para a caçada, e começou a pesquisar a lenda local. Dean abriu o diário de John, examinando as anotações feitas à mão. O cheiro de papel e couro velho dominava o interior do carro. Em poucos minutos, Sam encontrou a ficha policial. Achei a mulher de branco, Sam anunciou, olhando para a tela reto-iluminada do laptop. Constance Welch, 28 anos. Em 1981, ela ligou para a polícia, histérica. Disse que seus 2 filhos se afogaram na banheira enquanto ela estava fora por apenas 1 minuto. A polícia achou que ela tinha enlouquecido. E o que ela fez? Dean perguntou, largando o diário de lado. Ela fugiu de casa, Sam continuou, lendo as notas. Ela pulou da ponte da rodovia 87 na noite de Halloween, a mesma rodovia onde estamos. O corpo nunca foi encontrado. Ela é uma banshee vingativa, e ela só pega os traidores. É uma caçada simples, Sam. Encontramos o corpo, queimamos os ossos e voltamos para casa para que você possa voltar a ser o super gênio. Sam ignorou a provocação. Mas ela não está sempre na estrada. Ela tem que ter um lar, um ponto de ancoragem. E onde é isso? Dean questionou. Sam leu o último parágrafo do arquivo. Constance Welch morava em uma casa humilde. A ficha policial indicava o endereço. Sam cruzou essa informação com o relatório do último homem desaparecido. Troy Squire, o último desaparecido, Sam disse, apontando para a tela retroiluminada. O endereço dele é o mesmo da casa de Constance. Dean encarou o laptop. Ela está voltando para o local de onde fugiu. Ela deve estar atrás do Troy lá. E se o papai estava lá, ele deve ter percebido isso. A urgência triplicou. Não era apenas uma caçada para destruir um espírito, era uma busca por John. Sob a escuridão profunda da noite, Sam e Dean se aproximaram da casa abandonada. Era uma residência simples, de madeira, com janelas quebradas e gramado alto e seco. O tipo de casa que grita assombrada na zona rural da Califórnia. Dean pegou o kit de caça. Eles borrifaram sal grosso em volta dos pneus da Impala e cobriram uma caixa de munição. Sam segurava uma lanterna e um saquinho de sal. Parece que estamos de volta ao ensino médio, hein? Sam murmurou, enquanto se esgueiravam pela cerca quebrada. Eu caçando e você tentando me fazer ir ao encontro. Pelo menos a gente se dava bem no ensino médio, Dean retrucou, destrancando a porta dos fundos com um arame. Não é minha culpa que você tenha ficado nerd em Stanford. Vamos lá. Silêncio. A porta se abriu com um rangido alto e agudo que ecoou na casa vazia. O cheiro de mofo e abandono era forte. Eles entraram, a escuridão os engolindo. A luz da lanterna de Sam varreu uma sala de estar vazia, exceto por algumas teias de aranha e móveis cobertos com lençóis brancos. Troy Squire não está aqui, Sam sussurrou, a voz tensa. Eles vasculharam os cômodos. O quarto principal estava intacto, mostrando sinais de vida recente, provavelmente de Troy Squire, mas agora estava frio e vazio. Dean checou o sótão. Sam verificou a cozinha. Ao entrar no banheiro, Sam viu a banheira de ferro fundido. Estava limpa, mas a visão da banheira o fez tremer.
Era ali que os filhos de Constance haviam se afogado. De repente, o ar ficou gélido. Uma sensação de pressão desceu sobre eles. A lâmpada pendurada na sala de estar começou a piscar histericamente, emitindo um zumbido elétrico baixo. Achamos ela, Dean disse, puxando a espingarda e carregando-a com sal.